Olá, hoje a gente vai mergulhar num artigo científico fascinante para entender como os materiais mais finos que a ciência conhece estão literalmente construindo a próxima revolução tecnológica. Vamos explorar esse universo dos materiais bidimensionais e o papel deles nas tecnologias quânticas. Então, a grande questão que vai guiar a nossa conversa é essa. Parece até coisa de ficção científica, né? Como é que algo com a espessura de um único átomo pode ser a base para o futuro da computação e da internet? A resposta, como a gente vai ver, está bem na fronteira entre a física e a mecânica quântica. Vamos lá. Bom, para começar, a gente precisa se situar, entender o momento histórico em que a gente está. Nós não estamos mais apenas usando a física quântica. Agora, estamos começando a controlar os fenômenos quânticos de formas completamente novas. Pensa assim, a primeira revolução quântica nos deu o laser, o transistor, tecnologias que funcionavam explorando o comportamento de um número enorme de partículas quânticas juntas. Agora, o jogo mudou. A segunda revolução quântica é sobre manipular fenômenos individuais. Coisas como o emaranhamento, sabe? Onde duas partículas ficam conectadas para sempre, não importa a distância. Ou a coerência, que é a capacidade de um sistema quântico manter seu estado intacto. Dominar isso é um salto de precisão e controle que a gente nunca viu antes. E quem é que carrega a informação nessa nova era? A luz. Ou melhor, fótons individuais. Eles são os bits quânticos voadores, os mensageiros perfeitos para levar informação quântica de um lugar para o outro. Então, a pergunta de $1 milhão é: como a gente consegue gerar esses fótons um de cada vez de um jeito confiável? E a resposta, olha que interessante, está numa classe de materiais simplesmente extraordinária. Chegou a hora de conhecer as estrelas do nosso papo, os materiais bidimensionais, ou 2D. Imagina uma folha de papel, só que na escala de um átomo. É basicamente isso. Dentro de cada folha, os átomos estão ligados por uma força absurda. Mas entre uma folha e outra, a ligação é bem mais fraca. São as famosas forças de Van der Waals. E é isso que nos permite, literalmente, descascar esses materiais até sobrar uma única camada de átomos. E o mais legal é a variedade que surge de arranjos atômicos que parecem tão simples. Aqui a gente vê 3 exemplos clássicos: o grafeno, feito de carbono, o nitreto de boro hexagonal, que a gente chama de HBN para facilitar, e os TMDs, que é a sigla para dicalcogenetos de metais de transição. E olha só como pequenas mudanças na estrutura e nos átomos que formam cada um deles já levam a comportamentos eletrônicos completamente diferentes. Essa tabela resume tudo de um jeito bem claro. O grafeno, que é só carbono, conduz eletricidade, que é uma beleza. O HBN, por outro lado, é um isolante fantástico. E no meio do caminho tem os TMDs, que são semicondutores, a base de toda a eletrônica moderna, que a gente pode ligar e desligar. Ou seja, com essa família de materiais, a gente tem a caixa de ferramentas completa: condutor, isolante e semicondutor, tudo em folhas finíssimas. Ok, com essa caixa de ferramentas incrível em mãos, vamos focar no ponto principal do artigo: como usar esses materiais para criar uma fonte de luz quântica perfeita. Esse é o emissor de fóton único, ou SPE. Pensa nele como uma lâmpada, só que quântica. Uma lâmpada normal joga um fluxo contínuo de fótons. O SPE não, ele emite exatamente um fóton, e depois outro, um de cada vez. E essa propriedade de ser um por vez é absolutamente essencial para evitar erros na comunicação e na computação quânticas. E aqui a gente vê a mágica acontecendo. Basicamente, um laser, em verde, joga energia num ponto bem específico do material, que geralmente tem um pequeno defeito na sua estrutura. Esse defeito absorve a energia e, um instante depois, libera essa energia na forma de um único fóton, em vermelho. É uma interação entre luz e matéria com controle incrível. O artigo mostra que existem basicamente 2 formas de se fazer isso. Na esquerda, com os semicondutores como os TMDs, dá para literalmente esticar o material. Essa deformação mecânica cria uma espécie de poço de energia que aprisiona as partículas e as força a emitir luz. Já na direita, com isolantes como o HBN, os próprios defeitos atômicos que existem na estrutura funcionam como átomos artificiais, que já têm os níveis de energia certinhos para emitir um fóton por vez. Tá, mas como a gente sabe que deu certo? A gente procura pela impressão digital da luz quântica. O mapa na esquerda mostra esses pontinhos brilhantes e bem isolados, que são exatamente os locais dos emissores. E o gráfico na direita é a trova final. A luz emitida tem uma energia muito específica, mostrando esse pico super definido, que é a assinatura de uma transição quântica.
Mas a história não para por aí, de jeito nenhum. Essa plataforma é tão versátil que vai muito além de só gerar luz. Vamos para o próximo nível. Agora, a gente entra num campo fascinante chamado Twistronica. A ideia é genial de tão simples. Você pega duas folhas atômicas, empilha uma sobre a outra e aí gira uma delas só um pouquinho. Esse pequeno giro cria um novo padrão geométrico, um padrão de interferência chamado Moiré. E esse padrão cria uma paisagem de energia com poços quânticos artificiais, perfeitos para prender partículas e fazê-las emitir fótons únicos. E além da luz que eles emitem, alguns desses defeitos têm outra propriedade quântica muito importante, o spin. De forma bem simplificada, dá para pensar no spin como se fosse um ímã minúsculo. E o estado desse ímã é extremamente sensível ao ambiente ao seu redor, a campos magnéticos, elétricos e até a temperatura. E pronto, isso abre as portas para uma nova geração de sensores quânticos. A grande vantagem dos materiais 2D aqui é que, bom, eles já são uma superfície, então esses defeitos sensores ficam estáveis e muito próximos daquilo que se quer medir, permitindo um sensoriamento com uma resolução espacial que era impensável com materiais convencionais. Agora, a gente chega numa das partes que eu, pessoalmente, acho mais incríveis dessa pesquisa: o seu enorme potencial para o ensino e para a divulgação da ciência. E essa imagem explica o porquê. A técnica que deu origem a todo esse campo e que rendeu um prêmio Nobel é basicamente usar fita adesiva. É isso mesmo, a esfoliação mecânica usa uma fita para ir retirando camadas finas de um cristal. Uma técnica tão simples que torna a ciência de materiais de vanguarda acessível para laboratórios de universidades com poucos recursos. Com esses materiais, conceitos da física quântica que parecem super abstratos no livro didático se tornam fenômenos observáveis. A quantização de energia a gente vê nos excitons. O confinamento quântico acontece nos defeitos. O tunelamento a gente pode medir em estruturas empilhadas. A física quântica sai do papel e vai para a bancada do laboratório. As próprias autoras do artigo resumem isso de forma perfeita. Elas dizem que os materiais 2D unem teoria, técnica e acessibilidade, e por isso se tornam aliados na formação de uma nova geração de profissionais, gente preparada para levar os conceitos da física quântica adiante de forma clara e inclusiva. E a gente termina com essa ideia. A próxima grande revolução tecnológica pode estar escondida num pequeno cristal e pode ser revelado com um pedaço de fita adesiva. A simplicidade da técnica contrasta com a profundidade da física que ela revela. E isso nos deixa com uma pergunta: se tanto pode ser descoberto com ferramentas tão simples, que outras maravilhas estão escondidas bem na nossa frente, só esperando para serem encontradas?